pessoal! Hoje nós vamos entrar num assunto bem importante que é a própria técnica de aplicação e correção. Primeiramente, a gente tem que falar que não existe uma fórmula para isso, não vai ter como eu chegar aqui e falar para vocês, faça isso, isso e isso que vai dar certo. Mas o que a gente vai falar aqui são formas diferentes de fazer que podem mudar a sua aula, melhorar a sua aula, que você vai poder agregar. Não existe também um único jeito de ensinar. A gente fala aqui, você, olha, você só tem que ensinar desse jeito, só tem que aprender desse jeito. Isso não vai existir. Na verdade, não vai existir isso para qualquer coisa que você vai estar ensinando. No processo ensino-aprendizagem não existe isso, muito menos aqui no balé clássico. E o principal motivo disso é porque nós temos diferentes tipos de aluno dentro da nossa aula. Nós vamos ter que entender e reconhecer. Lembra aqueles perfis que a gente falou na outra aula? Então a gente vai ter que reconhecer esses perfis dentro da nossa aula, perceber que nós temos alunos diferentes para que a gente possa trazer a maior variedade de aplicação para que esses alunos entendam o conteúdo. Muitas vezes o que você vai ensinar pode ser bom para um aluno e pode não ser bom para o outro, porque dentro da nossa aula a gente pode ter alunos ouvintes, alunos visuais e alunos sinestésicos. Os ouvintes é aqueles que preferem ouvir a explicação. Os visuais é aqueles que preferem ver uma demonstração. E os sinestésicos entendem melhor com o toque do professor. Dentro de técnicas de aplicação no balé, nós podemos utilizar a demonstração, a explicação técnica verbal, a demonstração no corpo de um outro aluno, a escrita e a interação entre outros. Mas espera lá, Thalita, a escrita numa aula de balé clássico, muitas vezes a aula teórica com seus alunos pode trazer benefícios, eles podem entender melhor o que o passo quer, porque às vezes a gente só ensina o tandi, o GT dessa forma, eles podem não entender tudo do GT. E quando eles começam a ler um pouco mais do GT, a você conseguir tirar um tempo para explicar o que é correto, o que é incorreto, eles entendem mais. Então sim, a escrita, às vezes passar uma atividade de pesquisa, eles escreverem ali o que é cada passo, pode auxiliar sim nesse processo, esse entendimento do conteúdo, que seria a nossa aplicação. E para você, como professor, isso seria uma técnica de aplicação, é a forma como você está passando o conteúdo ao seu aluno, né? Então a demonstração eu acredito que seja o mais utilizado nas aulas de balé clássico, o professor geralmente demonstra e os alunos fazem. Então a gente tem que tomar um cuidado com a demonstração para que não vire excessiva do professor e que não pareça que o professor está querendo ser a estrela da aula, né? Então vamos dizer assim, a gente tem um exercício lá de tandi, vamos dar outro exemplo, nós utilizamos bastante tandi aqui, o rondejant. Então o professor vai lá demonstrar o rondejant, o exercício vamos dizer que é um rondejant croix. Então, em vez de o professor demonstrar o exercício rondejant croix, daí ele já quer mostrar como pode ser feito, com a perna alta lá em cima. Então assim, os seus alunos conseguem fazer a 45 graus, o professor tá lá fazendo as quase 180, querendo mostrar quase a 180. Então isso pode gerar inclusive uma frustração nos seus alunos. Se os seus alunos está com uma turma lá, um adulto iniciante, vamos dizer, né, e se eles conseguem fazer baixinho, demonstra ali baixinho também, não precisa demonstrar no máximo, senão eles vão ficar tentando atingir aquilo que você demonstrou. E isso pode ser um problema, porque eles vão perder toda a postura e diversas outras coisas que são prioridades ainda no começo. A explicação técnica verbal, muitas vezes você referenciar o que você quer, explicar detalhadamente, olha, o pé tem que ser assim, o joelho tem que ser assim, eu quero o braço assim, o cotovelo tem que estar assim, olha, a mão não quebra aqui. Tudo que vocês explicarem adicionalmente, isso vai facilitar para os seus alunos entenderem. Na demonstração do corpo de outro aluno, muitas vezes aquele aluno, você percebe aquele aluno que não está entendendo muito bem ou que não está prestando muita atenção, pega esse aluno para demonstrar, fala, ó, o fulaninho vai me ajudar agora a demonstrar, mostra aqui para mim onde, daí você já vai aproveitando, já vai corrigindo
Tem que estar o pé assim, tem que fazer o pé assim, porque daí ele vai conseguindo ver no outro aluno, aquele que você já está fazendo, ele já está tendo uma aprendizagem até maior, porque ele está te ouvindo, está sentindo ao mesmo tempo, né? Então ele vai ter uma aprendizagem maior, mas não significa que os outros também não estão aprendendo, porque eles vão ver você corrigindo no momento, porque muitas vezes você corrigindo durante o exercício, eles estão prestando em realizar, e não no que você está corrigindo no outro colega. Então, muitas vezes, parar para que eles possam ver ajuda bastante no processo. A parte escrita, você pode gerar algumas aulas teóricas que eles consigam entender melhor o conteúdo do balé clássico e até mesmo a grandeza do balé clássico, que muitas vezes os alunos não têm a menor noção. Isso ajuda bastante a eles chegarem numa aula de balé clássico mais preparados. E a interação, ensinar outros. Mas, Thalita, vou pedir para um aluno meu ensinar outro? Muitas vezes, você pedir para eles falarem o conteúdo para outro aluno, às vezes numa atividade, não precisa ser toda a aula, não precisa utilizar isso como recurso o tempo todo. E isso funciona, na verdade, muito bem com as crianças, né? Fala, olha, vamos ver agora vocês vão fazer aqui a atividade, vão fazer o exercício, mas vão fazer em duplas. Eu quero que um faça e o outro fale o que está fazendo errado. Isso vai ajudar eles a entenderem e a prestarem atenção naquilo que tem que ser feito, certo? Seguimos. Também podemos utilizar alguns recursos da aplicabilidade das aulas do balé clássico. Quais seriam esses recursos? A contagem musical, melodiar o que é para fazer, então a gente vai falando, melodiando aquilo que estamos fazendo. Por exemplo, em vez de eu falar só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se torna massivo, né? E parece que você vai ficar naquele infinito de contagem e muitas vezes os alunos vão se perder. Então, às vezes eu melodiar, por exemplo, meu plié no 1, 2, plié e retorna e abre, não. Você vai cantando o conteúdo e isso vai ajudando ele a gravar o conteúdo e também vai dar um pouquinho mais de segurança na execução. Estalar os dedos, marcando os tempos, né? Isso ajuda na aplicação também, porque enquanto você estala os dedos, você pode estar falando, fulaninho, você está marcando o tempo para eles. Mas você agora está com a boca livre para você falar outra coisa. Você pode também fazer palmas no lugar dos estalos, né? Marcar um pouco mais forte, os tempos mais fortes, né? Outro recurso que pode ser utilizado é a alteração de contagem. Esse recurso é uma coisa que eu gosto de utilizar bastante nas minhas aulas, porque ele faz os alunos estarem prestando atenção naquilo que é para fazer. E se eu estou contando às vezes 1, 2, 3, 4, às vezes no próximo 8, eu vou estar fazendo 1, 2, 5, 6. Eu vou tirando às vezes as numerações do meio, que fazem eles de primeiro momento, na primeira vez que eu faço isso, eles dão quase uma travada. Mas aí faz eles ficarem atentos e conseguirem escutar melhor a música. Porque muitas vezes se a gente conta todas as músicas, ficar contando os 8 para eles, todas as músicas, vou fazer uma pausa até para relembrar que às vezes pode não ser um 8, tá? Eu estou usando como exemplo o 8. Pode ser 6, pode ser 4, pode ser 3, né? Tá usando a contagem, vamos dizer. Eu posso estar toda a aula fazendo a mesma contagem. Eu vicio o aluno naquela minha contagem, ele vira mais robótico, né? Ele segue só aquela contagem e deixa de virar musical. Ele para de dançar a música, ele deixa de escutar a música. Então, muitas vezes utilizar esse recurso ajuda os alunos a serem um pouquinho mais artísticos, ajuda eles a escutarem melhor a música e entender um pouco mais de contagem, conseguirem entrar mais dentro da melodia. E os recursos que a gente pode utilizar para correção são toques, sejam firmes, sejam sutis, o olhar. Como assim o olhar? A forma como a gente olha para o aluno, principalmente quando a gente começa a criar uma intimidade com o aluno, diz tudo. Muitas vezes um sorrisinho, né, pode representar que está tudo certo, né? Um olhar mais de lado pode representar ali que não é bem assim, né, para prestar atenção. Você olhar para o joelho do aluno, olhar para o joelho perto, muitas vezes o aluno já entende que não é daquela forma e troca a sua forma de fazer, ele melhora, né? Então, principalmente isso quando são correções muito cotidianas, a mesma correção naquele aluno, só de você olhar ele já sabe que ele voltou a fazer aquele erro.
Também saber tocar e onde tocar. A gente tem a questão dos toques firmes e sutis, mas para isso a gente precisa saber tocar, né? E aonde tocar, né? Como que eu vou tocar eu quero que meu aluno estique o joelho, né? Posso lá tocar no joelho do meu aluno, mas será que ele vai entender que é para esticar o joelho? Será que ele não pode entender que é para dobrar o joelho, né? Então, assim, variar os toques, né, e saber aonde tocar, se eu toco na parte da frente, se eu toco na parte do trás, na parte do lado, tudo isso vai influenciar a sua correção. E manter a atenção dos alunos também, para a gente poder manter a atenção dos alunos, a gente pode utilizar diversos recursos. Já usei um aqui na aula, que é a questão de estalar os dedos, né? Às vezes você faz um estalo um pouco diferente, os alunos já vão acordar um pouquinho mais, né? E falar também, né? Então, quantas vezes eu posso estar utilizando o estalo dos dedos para contagem? Eu posso estar falando, fulaninho, olha o pé aqui não sei o quê. Fulaninho, olha, o teu cotovelo está muito baixo, sobe um pouquinho mais. Então, eu posso estar fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa importante nas aulas de balé clássico, entender de uma vez por todas que nosso aluno não é obrigado a saber o conteúdo, é nossa obrigação ensinar. Porque muitas vezes chega o professor na sala de aula e começa a passar alguns conteúdos e o teu aluno fica perdido, não sabe o que fazer, e o professor trata aquilo como se fosse quase uma desfeita, né? Tipo, como se tivesse chegado a ofender o professor porque ele não faz bem feito, porque tá feio, né? Então, é importante entender que eles não são obrigados a fazer. Ah, mas eu já expliquei em 2, 3 aulas, mas o processo de aprendizagem é muito mais largo que isso. Às vezes a gente precisa repetir 1, 2 anos para que seu aluno consiga executar bem. E evite também os chavões. Essa é uma coisa que eu vejo a maioria dos professores fazerem e que eu falo que é um grande erro. Falar, estica o pé, estica o joelho, encaixa o quadril, sobe as costas, olha essa mão. São frases que inclusive são quase um reconhecimento dos professores de dança, mas que é importante a gente dosar isso. Por quê? Porque são chavões e não vão ajudar no processo de aprendizagem do seu aluno. Por quê? Primeiro, vou fazer algumas perguntas aqui e você vai entender o porquê. Estica o pé. Estica o pé para onde? Quem estica o pé, se você tiver mais de um aluno na sala? Certo? Só essas duas perguntas já te fazem pensar, poxa, é verdade, eu falo estica o pé, mas se meu aluno não é obrigado a saber, estica o pé para onde? Ele vai estar esticando. Às vezes aí tem um detalhe, eu não determinei quem vai esticar. Aí eu falo estica o pé, tinha um aluno que estava com o pé extremamente esticado. Aí o que eu faço? Falo estica o pé. Aquele aluno que estava extremamente esticado acha que é para ele, porque eu não determinei se era para ele ou não. Aí ele vai lá e passa do ponto do esticar e já começa a quase apoiar o pé lá no chão. Então percebe como é importante a gente determinar? Se for falar um estica o pé, é mais fácil você determinar o quê? Olha, os dedos não estão bem estendidos, estende mais fulaninho. Olha, o teu colo do pé, teu calcanhar tá caído, sobe mais, em vez de você só colocar no mesmo pacote o estica o pé e lançar na aula. Tá? E isso segue aí para todos os outros exemplos que eu citei aqui. Então é importante que você sempre esteja em comunicação com seus alunos, procure direcionar as correções, aponte que seja, mostre, mas eu vou estar expondo meu aluno. Não, você não vai estar expondo seu aluno, você vai estar ajudando ele no processo de aprendizagem. Lembre a forma de falar também, você não precisa ser grosseiro ao ensinar e muito menos ao corrigir, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, que às vezes o aluno pode se sentir ofendido às vezes da forma que você fala. Então seja o mais sutil possível e não deixe de corrigir só porque você acha que eles vão se ofender. É o nosso trabalho aplicar e corrigir, né? Mas é importante também que você dose para que cada aluno se sinta bem na sua aula, porque senão você também vai ter um problema em perder alunos por causa disso. Converse também com seus alunos sobre esse processo de crescimento deles, porque eles precisam entender que eles vão ter momentos de acerto e momentos de erro. Justamente, lembra daquele aluno que a gente falou que pode ser aquele aluno que se cobra muito, são ansiosos? Então, principalmente para esse tipo de aluno é extremamente importante, mas eu acho que para todos é importante entender que eles estão em um processo de aprendizagem, que eles não precisam se preocupar, que uma hora vai sair, né, que eles precisam, que você corrige justamente porque você quer ver eles melhores, né, que você está se preocupando que eles consigam evoluir.
Então, assim, é importante a gente declarar isso aos alunos, que nós estamos preocupados com eles, que nós gostamos deles e é por isso que nós estamos corrigindo e que as correções não são uma bronca, né? Nós não estamos brigando com eles, nós estamos simplesmente querendo ver eles decolarem aí e aprenderem muito do balé clássico. Então, pessoal, nós encerramos a nossa aula hoje aqui, falando um pouquinho sobre aplicação e correção. E após isso, nós vamos um pouquinho para a prática, onde vocês vão poder estar degustando um pouquinho, vendo um pouquinho mais. E eu acredito que é um ambiente onde vocês se sentem mais familiarizados. Até mais!